Boa noite, estamos nós aqui. Hoje, muitos dos participantes não conseguiram estar, então aguardamos um pouquinho, enquanto isso, trocamos sobre as viagens e as datas. Em breve, vamos colocar as datas, que já tem algumas que estão reorganizadas, tá? Para que todos possam também se organizar e se adaptar à construção. Aqui, hoje, nós temos as questões tanto da avaliação, quanto a questão também do diálogo para refletirmos e começarmos as lives, né? Que é uma das questões que nós precisamos também tratar. Já tinha ficado uma pré-organização, mas hoje a Rosângela nem o Helder estão podendo estar, né? Então, que eles tinham se colocado primeiramente para começar a fazer essa questão. Só que, claro, que a gente pode também conversar sobre trazer esses temas, né? Para trazer na conversação do diálogo das lives. A Lorena trouxe uma proposta com relação ao vídeo, que ela gostaria que a gente fizesse uma avaliação em conjunto, né? E trazendo reflexões sobre. Então, a gente pensou em fazer essa construção, porque é aberto a todos, todos que têm alguma dúvida, dificuldade, potencial, troca dos seus projetos, questões que estão ocorrendo e gostariam de ajuda, tudo isso está dentro das redes humanizadoras. Nós estamos aqui em cooperação para realmente aprofundarmos, nos ajudarmos e conseguirmos avançar como ser humano, mas porque o ser humano também é rede, né? Então, vamos nisso. Aí, Lorena, eu vou passar então para você, só para a gente poder organizar. Tem alguém que poderia assumir o cronometrista, para a gente poder ver o tempo? Uma sugestão de... Agradecida, Milena. Se puder ver, então... Pode ser 5 minutos, pessoal? Tudo bem? Ou 3, 5? 5? Tá, a gente pode começar entre base 5, e se precisar qualquer coisa, só dá uma alô. Tá, agradecida, Milena. E aí, sim. Eu vou ver se eu acho aqui o vídeo, tá? Então, Zizi, tá? Tá. Enquanto você fala. A Lorena está trazendo, então, essa reflexão com relação ao vídeo. Vocês, não sei se todo mundo viu também, que a Lourdes tinha trazido uma reflexão no grupo, mas eu acredito que nem todos conseguiram ver o que ela tinha colocado, né? Que era sobre... Deixa eu trazer aqui rapidamente, porque foram muitas postagens que nós fizemos esse último período. Aqui. Ela estava falando sobre a questão da inclusão, que eles estavam pensando em trazer novamente as escolas, chamadas escolas especiais, fazer aquela separação das crianças que têm neurodivergências, atípicos, para uma escola especial, porque as escolas especiais foram fechadas, né? Eles chamavam de escolas escolas especiais mesmo, para pessoas que têm alguma atípico, neurodivergente, superdotado, tem tantas nomenclaturas, né? E eu estou falando assim porque as nomenclaturas nós sabemos que, na verdade, não é as pessoas que têm o diferencial, é que o sistema organizado não aborda todas as pessoas. Então, quem não consegue manter na sua convenção é visto como algo diferente. Mas, na verdade, o ser humano é diferente, cada um é diferente do outro. Só que quando você coloca numa ideia convencional, quem não tiver naquela formatação convencional vai ser visto como fora do padrão. E aí vai ser visto várias coisas para poder, digamos assim, como é que fala, não resolver o problema, mas criar um paliativo. Vamos fazer um tipo de escola, vamos colocar mais uma pessoa junto, vamos fazer uma formação da especialidade para aprender. Isso não resolve o problema. É claro que, assim, tem que entender que se não vai resolver, pelo menos tem que ter as pessoas preparadas para isso. Mas qual que seria a resolução? As escolas não serem dessa forma, porque as escolas não foram feitas para enquadrar o ser humano, elas foram feitas para desenvolver o potencial do ser humano, né? Então, tá aí um processo que a Lourdes trouxe como reflexão. Se vocês pudessem depois dar uma olhadinha no vídeo que a Lourdes tinha trazido, é muito bom, porque eu até respondi ali nela no grupo, né? A Mariana chegou também, bem-vinda, Mariana. Estamos conversando um pouquinho aqui das práticas e a Lorena trouxe uma reflexão hoje em diálogo. Muitos não puderam vir, hoje é Dia dos Pais em Portugal, e dos brasileiros também mandaram mensagem aqui, vários para mim também, que estão com dificuldade, então trouxe aberto o diálogo, porque aqui também é espaço para a gente dialogar sobre o que precisar, né? Eu tenho um campo que eu quero ver, sobre uma questão para a gente dialogar junto,
ou uma questão do projeto que está ocorrendo, ou estou com uma dificuldade, o que, que a gente pode solucionar junto, ou tem um projeto e proposta, o que, que vocês acham, falta alguma coisa. Toda essa construção que engloba o ser humano, né? Então, a Lorena trouxe essa proposta e a gente estava começando. Eu só estava falando um pouquinho sobre o que a Lourdes publicou e colocou lá no nosso grupo, você conseguiu ver, porque, certo, Bruno? Porque justamente essa questão que ela colocou é algo que começou um movimento no Senado, não sei se vocês viram, mas de voltar a ter escolas de educação especial. Então, teria escolas especializadas e separaria novamente as crianças, e agora a lei era todo mundo junto. Agora estão querendo separar novamente porque não deu certo no contexto, porque obviamente que paliativo não vai resolver, né? Mas esse era o ponto, assim, de só trazer a reflexão, se vocês quiserem responder lá também. Mas aí eu vou só passar, dar uma boa noite para a Mariana, ver se, né, tudo certo, e depois passar para a Lorena, se a Lorena já teria esse vídeo para compartilhar com a gente e refletirmos juntos. Achei aqui, Zizi, mas eu vi a postagem lá do pessoal e realmente está tendo esse dilema aí de novo da segregação, né? E está bem complexo isso daí. Eu não sei se a gente já está fazendo inscrições para se falar, ou abre o microfone e fala, como é que está funcionando? Cheguei bem atrasada. Posso A falar? gente, claro, Tá. Não, é uma questão muito complexa, né? Porque eu vejo assim, eu estou passando por algumas situações de inclusão, porque nos dois espaços que eu trabalham essa questão da inclusão, né? Abrem as portas das escolas e dos ambientes de aprendizagem para aqueles que mais precisam, que já estão sendo excluídos da exclusão, e aí acolhem e é incluído. Só que essa inclusão muitas vezes é mal compreendida, né? Porque não é vista a criança como um ser integral que também tem necessidades que a escola não vai dar conta, né? Como um vídeo que está rolando aí da criança dormindo, né? E aí a mãe condena, a escola não sabe o que fazer. E é uma situação que eu passei hoje, por exemplo, uma autista não verbal que fazia um esforço gigantesco para falar que queria ir embora para casa, porque estava cansada, era nítido que ela estava cansada. Ela precisava dormir, ela precisava de um lugar menos barulhento. E como é que eu vou fazer as outras crianças ficar estátua? Vou tirar todos os estímulos, né, do ambiente, que tem muita gente que tá. Então, aí os pais não entendem, porque os pais entendem, se reduzirem o tempo, é uma questão de exclusão. É porque não querem a minha, né? Então, trazem muito é direito e fica aí com ela até a hora que vai bater o sinal, e aí só nesse horário eu vou buscar. Então, é uma tortura, né, para essas crianças. Então, é uma incompreensão de vários lados, né? Porque aí também tem gente que se beneficia disso para dizer, ai, não dá, tem que reduzir a carga horária porque não dá. Mas daria. Aí são muitas sutilezas, né, na compreensão do que é isso, que acaba atravessando e deixando isso difícil de ser resolvido, né? Ainda mais dentro de uma estruturação de aprendizagem, que não é uma comunidade de aprendizagem, onde a gente constrói isso numa relação diferente, né? A gente ainda está distante disso. Então, dificulta bastante essa construção e até o atendimento a essas crianças, a esses pais, nessa construção de ser humano fica totalmente quebrada e desorganizada. muito bom, Mariana, é isso mesmo. Esse ponto, inclusive, eu daria só uma sugestão, Lorena, rapidinho, uma sugestão de nós pensarmos, será que não tem uma forma, e vocês, assim, eu tenho estudado isso também, porque é uma dificuldade, de nós conseguirmos um espaço na escola, correlacionado, por exemplo, ou biblioteca, ou algum lugar que tenha que as crianças possam ter um espaço de descanso, ou de repouso, ou de pausa, ou zen, ou, né, porque assim, tecnicamente, na lei, pelo menos pela psicopedagogia, né, tem os espaços das brincadeiras, do brincar, na aprendizagem e tal, que se tem essas construções.
Eu estou falando isso só para a gente pensar, porque se a gente não consegue resolver o problema como um todo, a gente pode fazer propostas menores que possibilitem conseguir um espaço na escola. Eu sei que é difícil, porque toda tentativa de espaço é uma luta, né? Vamos falar claramente como funciona, né, na linguagem bem clara. Mas é uma coisa que, se a gente, por exemplo, preparasse uma organização ou pensasse em alguma coisa construtiva em relação a isso, até preparar um projetinho mesmo, para tentar apresentar, talvez a gente consiga, pelo menos em alguns lugares. E aí, mostrando em uns lugares nos outros, funcionando essa construção, a gente possa fazer isso. Inclusive, vai ser legal que a Lorena falar que ela faz construções que têm a ver e que pode ser que encaixe nessa situação. Porque aí um projeto que a gente, por exemplo, projeto das redes humanizadoras, para fazer um espaço na escola para criança. É um começo. Um espaço humanizado para a criança, na sua integralidade. Aí nós temos uma rede que apoia isso e nós vamos mostrando como fazer e aonde que essa criança poderia estar. É uma tentativa. Só queria deixar uma ideia aqui, tá? Que é uma das coisas que eu tenho tecido com algumas pessoas e elas já estão animadas para começar. É possível, depois eu vou levantar minha mão e já vou. Lorena, desculpa, tá? Era só para não perder a ideia aqui, para trazer para você. Não, que isso, Zizi, eu achei ótimo. Inclusive, eu ia só complementar, boa observação da Mariana também com esse exemplo, porque do ponto de vista da neurociência, o que que acontece com o cérebro quando você descansa? Ele capta, ele absorve tudo que ele vivenciou. Se você não tem os momentos de parada, isso é explicado hoje pela biologia. É uma coisa mais do que explícita. Se antes eram teorias baseadas em experiências e as pessoas sempre questionaram, né? Todo mundo falando respeitar o tempo da criança, sentir a criança, ver o quanto ela está acelerada e o quanto que ela precisa, às vezes, desacelerar para ela aproveitar e sentir o movimento e o tempo também. Hoje, essa questão do sono é quase que assim, a gente que é dessa parte da neuropsicopedagogia, a gente sabe a ligação disso no psicológico e no pedagógico. O cognitivo, ele reflete, né, todo o aprendizado. E se a criança ela não pode renovar a sua energia, isso daí é um tempo também que dentro da escola, eu não sei, tem essas famílias e tem a comunidade, tem também aquela visão convencional, né, de alguns educadores, que tem que ser só instrução e conteúdo, e é isso que se aprende, né? E não é por aí. E eu achei ótimo essa sugestão sua, e espaços, às vezes, de descanso para a criança viver também aquele momento, porque, dependendo das idades, você tem isso daí sendo muito construtivo para ele, né, da sua formação integral, física, biológica, não só no cognitivo. Isso, inclusive, isso aliado à educação integral, porque tem a história do tempo integral, a gente consegue fazer projetos para apresentar na educação integral nesse sentido. Né? Daí, para ser aceito, vai ter lugares que não vão aceitar, mas tem outros lugares que podem aceitar. Então, fica aí para a gente pensar. Um espaço humanizado, que pode ser do diálogo, da construção e tudo mais, é algo. Eu tenho falado isso muito com muitas professoras, elas vão tentar também. Quem sabe algum lugar vai, né? Mas, passando, Malu. Essa questão é toda complexa, né? Porque aí a gente precisa pensar também, tá, a escola especial, a gente está segregando. Será que a gente está segregando ou será que a gente está dando condições desse ser humano se desenvolver? Por quê? É um lugar onde a gente vai ter profissionais especializados, o que hoje na escola muitos não são para aquilo, né? Vai ter um tratamento diferenciado, atendendo às necessidades daquela criança. Então, tem todo um olhar diferenciado. Será que a gente não está segregando e não está excluindo essa criança dentro de sala de aula? Será que quando a gente pega e deixa ela no fundo com o mediador lá, será que isso não é excluir? Será que essa criança ela está se sentindo pertencente ali? Então, são várias questões que a gente precisa. E quando a gente tira essa criança de sala porque ela está desregulada, eu não preciso levá-la para um canto que ela fique melhor? Né? Então,
o que que seria melhor para essa criança. E a inclusão é estar junto com outras, mas e se ela não se sentir, não estiver bem ali, e se esse profissional não estiver conseguindo desenvolver os potenciais dela, né? Quais os riscos dela não aprender, dela não se desenvolver, só porque a gente está achando que inclusão é estar todo mundo junto, e, na verdade, eles continuam se sentindo excluídos, não vistos, né? O porteiro o pai, que é TO lá na ONG que eu trabalho mesmo, por exemplo, o filho dele é autista, e ele sentiu a exclusão na pele dele quando o porteiro foi agressivo com o filho. Então, será, né? Então, se a gente fala de uma educação especial, a gente talvez garanta melhores profissionais, um cuidado melhor com essa criança. Então, tem aspectos positivos e tem negativos, mas não sei, dentro de uma visão, não sei se seria algo muito ruim, porque do jeito que está também não está bom. Né? Do jeito que está, não tá bom. É, e não está bom para ninguém, porque os professores também não estão dando conta, não são especializados. O que a gente vê muito aqui, pelo menos, é assim: mediadores desqualificados, muitos não sabem nem o que estão fazendo lá, cabide de emprego aqui, né, política tal, então pega uma pessoa para botar e não tem, então assim, é, o que é saudável para essa criança? Não, acho que a gente está esquecendo, né, tá sendo negociado coisas que não deveriam ser negociadas, porque no final das contas quem mais sofre é a criança. Então, se isso é ruim, o que a gente tem também é péssimo. Então, eu não sei ainda o que que seria, né? Quer dizer, eu sei, né? Eu sei o que que seria bom, mas o sistema ainda não quer, então, né? Não sei qual o caminho aí que a gente vai tomar. E aí, cada um fazer o que consegue dentro daquele espaço que tem, é a forma da gente ir plantando essa sementinha e tentando fazer o que dá para fazer. Muito bom, Malu. Mariana? Sim, muito bom as reflexões. Eu vejo assim que a gente tem como construir uma inclusão real quando a gente parte da base da relação com o outro, que todos somos especiais, todos temos necessidades. E eu acredito que sim, com pessoas que são extremamente diferentes da gente, ou que têm limitações, assim, mas a gente precisa dessa construção, como a Malu trouxe, né? De especialistas, de pessoas que vão apoiar, de ir buscar ajuda. E a gente tem isso dentro da Floresta, da Turma da Floresta, da Escola Eliana Bastemelo, que é uma escola de periferia, bem de exclusão, assim, e que trabalha com inovação em educação. Então, por isso, né, os pais de todos os autistas, do grupo de mães de autistas, querem colocar todos os filhos ali para a gente trabalhar com eles, porque eles já viram que dá certo, porque eles conseguem ser eles, ser respeitados, a gente conversa, a gente dialoga, mas tem dois casos que são bem extremados, assim, que são crianças que são autistas e têm TOD, tem uma lista infinita de coisas, que é mais difícil para os pais em casa. Então, eles têm mais dificuldade no contexto familiar e eles, então, não querem abrir mão desse tempo que eles têm. Não é uma questão da formação da criança, nem do quanto a criança dá conta de estar ali. É tipo, é o meu tempo de respirar. Fiquem com ele, por favor. Então, a gente tem todo esse manejo, assim, sabe? Porque a questão de ver a criança como um ser único, procurar apoio, ter os profissionais, está acontecendo, mas é a questão do cansaço de não estar em casa, não estar no conforto. Tem uma lei municipal que está sendo aprovada agora, acho que foi aprovada essa semana, que vai criar os cantinhos da calma em todas as escolas municipais de Caçapava. Então, todas as escolas vão ter esse espaço custeado por uma vereadora que é daqui, que tem uma filha autista e que estuda na PAI, porque não consegue estar incluída em outro ambiente de aprendizagem.
E isso é um movimento, assim, das mães, né, de criança atípica, que elas são incansáveis e elas conseguem derrubar a coisa. A sirene vai ser trocada há muito tempo ela vem sendo questionada, então agora vai ser uma música clássica, um som. Eu chego a me arrepiar contando isso para vocês. Então eu acredito que são conquistas, que a gente caminha, que a gente anda. Mas, por exemplo, eu também trabalho numa escola particular que também trabalha com inovação, que também trabalha com humanização, mas os passos são diferentes e a relação com os pais é diferente. Então, eu estou pagando. Se eu estou pagando, meu filho tem que ficar. Então, essa incompreensão assim do que é inclusão, do que é o desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, né? Tipo, essa criança ela tem muitas questões sensoriais do toque da roupa, então ela precisa fazer checagem, ela está sempre pedindo apoio, ela tem uma dificuldade, ela não verbal, mas ela tá conseguindo expressar algumas coisas, a gente está conseguindo entender algumas coisas, mas às vezes ela é incompreendida, porque a gente não sabe o que é. E aí hoje eu vi nitidamente que ela falou, ela balbuciou, eu quero ir para casa, porque ela não suportava mais as sensações daquela tanto de gente, daquela tanto de coisa, e assim, tem, tem espaços com puff, com colchonete, a gente faz o minuto do silêncio, que é um minuto que aí de vez em quando, estamos precisando de um minuto de silêncio, porque tá muito difícil, eles mesmos requisitam, aí a gente faz. Só que, por exemplo, a diretora, ela encasquetou que criança não pode dormir na escola. Que se a criança dormir na escola, ela vai aprender, e aconteceu mesmo, né? Que aprender que sempre que ela chegar, ela pode dormir. Então, era um processo que a gente ia ter que criar uma ponte, né? Para atravessar, um caminho para atravessar essa dificuldade dela. Era, né, um ajuste temporário. Mas a diretora não aceitou. Tipo, como que ela vai vir para a escola dormir? Isso é incoerente. Para ela, batia num valor da incoerência. Ela está aqui para interagir, para aprender, para brincar. Ela não pode dormir toda vez que ela chega aqui. Então, a gente não pode deixar a criança dormir. Ela quer dormir e os pais não querem levar para casa para dormir. A diretora não quer deixar ela dormir. E aí ela está em sofrimento. Ninguém está enxergando aquilo ali que é, né? E é difícil comunicar isso. Por isso, assim, gurias, se vocês tiverem textos que tragam uma luz para isso, que eu possa ler, que eu possa argumentar, que eu possa mandar para elas lerem, porque aí eu acho que isso vai ajudar a elucidar um pouco, sabe, mais. E aí a gente criar mais espaço para calma, para descanso. Ótimo, Mariana. Eu, inclusive, tenho um projeto que eu estou desenvolvendo para várias escolas, que é com relação a esse espaço, que é um espaço humanizado, para que se tenha basicamente essa questão. Só que eu queria dizer uma coisa correlacionada ao que a Malu disse, que está ligada diretamente a essa questão. Que o que ocorre é que, assim, na minha perspectiva, também, né, como eu também estudo psicopedagoga, dentro de todas as questões da ciência e tudo mais, e também da minha consciência, daqui a alguns anos, a gente vai ter em torno de 80% ou 90% das crianças assim. Então, vai exigir a mudança da escola. Não tem muito jeito. Embora eles possam separar, vai ser engraçado, porque eles vão separar tentar separar os atípicos neurodivergentes, de repente todo mundo vira. Aí eles falam, e agora? Porque não vai dar, não tem como. Vai ter que, ou seja, todas as pessoas têm que se especializar. Todo mundo vai ter que se preparar, porque não vai ter onde nem como. Por seguintes questões específicas. Uma é a questão da tecnologia, que a cada dia está pior. Eu tenho acompanhado crianças gravíssimas, doentes de tecnologia, a ponto, assim, de querer morrer pela tecnologia. O negócio está gravíssimo, é muito sério. Isso é uma coisa que vai explodir como um problema de saúde pública das crianças. Não vai demorar muito. Daqui a pouco isso vai ser, assim, a primeira doença que os médicos vão ver é a doença psíquica frente à tecnologia, depois virão outras. Só que ela já está fisiológica, porque ela altera o cérebro. Quando você altera o cérebro, você cria doenças físicas em todos os órgãos. Começa a ter um monte de problema que não deveria ser normal. Então, essa é uma das problemáticas. A outra é agrotóxico, que nós sabemos que mexe, sim,
com todo o problema, todas as constituições cerebral, sinapses, conexões da cognição da aprendizagem, tudo isso. E o terceiro problema gravíssimo é o nanoplástico, que é um outro problema sério que também já foi visto, que o cérebro está com plástico. Nós temos não sei quantos de composição de plástico no cérebro. E não só no cérebro, no nosso corpo todo. E isso está causando alteração e causa muita alteração. Então, nós temos 3 problemas muito graves que vão causar para as crianças ficarem todas em processos atípicos, neurodivergentes, superdotados e todos os outros nomes lindos que o pessoal gosta de colocar, mas que, na verdade, é o cérebro tentando sobreviver. Na minha avaliação, o cérebro está tentando sobreviver a tanto ataque. É tanto ataque para que a gente acabe com a vida, que ele tem que achar formas e outras ramificações para que ele consiga aguentar toda essa pressão que está ocorrendo. Então, se a gente conseguisse ocupar um lugar na escola para conseguir fazer esse movimento, mais ou menos como a gente faz, né? Projetos. Projetos é ocupar um lugar na escola. A gente vai começando a abranger até chegar na escola toda. Como a gente ainda não definiu abrir uma escola, né? Também a gente pode ser um sonho futuro. A gente escolhe um lugar, todo mundo fortalece um lugar para ser uma escola, né? Mais ou menos como aconteceu com a escola aberta, mas a gente fortalece e faz uma escola, todo mundo apoiando para que tenha uma escola que realmente seja a escola de comunidade de aprendizagem no sentido comunidade humanizadora, que seja, né? Mas esse sentido de desenvolver de fato. Então, eu queria deixar essas sugestões, depois passar para a Mariana, sim, tem muitas bases com relação a isso também. E uma sugestão que eu daria, se a gente conseguisse um dia, a gente poderia até montar rapidinho um projeto aqui, em um dos nossos dias, porque temos muitas ideias, que a gente coloque e aí cada um possa ir nos seus locais também e falar, ó, gente, um projeto de espaço humanizador, quem sabe, né? Quem sabe pega. A gente só tem que deixar o nome ali certinho e tudo mais para a Natura não pegar, né? Porque vocês sabem que a Natura pegou tudo, né? Até comunidade de aprendizagem agora a Natura tem, né? Então, você olha e fala assim, fala sério, se vocês procurarem, tem, é só procurar no Google lá, comunidade de aprendizagem Natura, você fala, o que é isso? Não tem nada a ver e é só para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas, assim, preparar isso é muito importante, porque se a gente não ocupar espaço, mais do que, assim, como a Malu colocou, o que é bom, o que é ruim, porque, assim, a gente sabe que precisa ser feito, mas como toda escola daqui a pouco vai estar nesse problema, a gente tem que aproveitar para poder ocupar espaço para quando o problema chegar, a gente já está preparado. Essa seria a minha sugestão, tá, com relação a esse ponto. Mas eu vou passar aqui, Cris está com a mãozinha levantada. Então, essa questão aí do material, né, artigos ou livros que falem sobre essa necessidade da criança relaxar, porque nem que ela vá dormir, ela precisa relaxar. Você estava falando, Mariana, eu fiz uma associação aqui incrível. As crianças, eu dou aula de música aqui num espaço relativamente simples, assim, e ele tem aqueles tapetinhos coloridos, né? E cada criança tem o seu tapetinho ali, tudo junto, mas eles escolhem a cor que vão ficar no dia. E muitas crianças, elas chegam querendo deitar, às vezes, 11 horas da manhã, e elas dizem que estão com sono, entende? E aí a gente faz o relaxamento com som, tem o sino tibetano aqui, não sei se vocês conhecem, é um sino que vai vibrando aquele som constante, e elas relaxam. Mas você estava falando, e eu observando também a fala da Zizi, é que elas sofrem muita pressão, as crianças. Então, quando elas chegam num lugar que elas sentem que podem relaxar, elas dizem que estão com sono, mas na realidade não é sono, ela quer paz, ela quer relaxar ali, ela se sente acolhida naquele lugar, né? E tenho 2 coisas que eu gostaria de relatar. Eu assisti um vídeo de um filósofo, terapeuta e professor também, Thomas Rex, o nome dele. Ele é africano. E ele estava contando, entre muitas coisas, ele falava da importância do som, que ele levanta, no início era o verbo, e o verbo era Deus. E que tudo tem uma frequência baseada no som.
E existe uma tribo, vou falar sinteticamente, tá? Tem uma tribo na África que, quando a mulher fica grávida, ela sai da comunidade e ela vai para a floresta, que eles chamam de floresta. E ali ela fica tentando essa relação ali com a natureza, até que ela se sente abraçada, como se ela se sentisse totalmente integrada à natureza. Nesse momento, ela escuta um som, e esse som é o som daquela criança. E é trazido, então, ela afirma aquele som, né? Vamos supor, e traz esse som para a comunidade, apresentando o som daquele ser que vai nascer. E a comunidade aprende, quando a criança nasce, eles passam esse som para os parteiros que estão ali trabalhando no nascimento, eles cantam no nascimento da criança, olha que coisa linda, gente. E aí a criança é recebida com aquele som e desenvolve a vida dela todinha com esse som, tá? E quando a pessoa morre, esse som para de ser emitido, porque é o som daquela pessoa. Então, estou trazendo isso porque existe essa relação que as pessoas, que a gente precisa desenvolver, né, para que o resultado seja mostrado nas escolas, né? Inclusive com as crianças, elas assimilarem aquele som individual, cada criança criar o seu som e desenvolver, né, a gente conseguir desenvolver com elas essa referência. Então, quando eles têm algum problema para resolver, ao invés deles ficarem apontando os erros, a dor que se causou, aquilo tudo, eles falam, mas logo depois eles puxam o que a pessoa tem de positivo, e aí emitem o som dela, né? Já deu tempo, né? Não? E outra questão, agora mudando, né, para um campo assim da nossa realidade aqui, eu tenho um aluno que trabalha no IBGE e ele frequenta muito as escolas e as comunidades rurais aqui dessa região. Então, ele estava falando que a diferença, as crianças não têm muito avanço de conhecimento como nas escolas tradicionais, mas o que elas têm de conhecimento de vida é incrível. Elas sabem, têm autonomia, sabem se virar, sabem fazer as coisas, sabe entrar em resolver os problemas entre elas, né? Então, isso aí é uma escola que tem essa dificuldade, né, de aceitar essas referências, ela precisa realmente ser mexida, né, para que possa... Eu vou ver se eu tenho algum artigo, né, relacionado a isso, a questão do sono, né, dessa necessidade da criança relaxar, da música ligada a esse processo de relaxamento, ao cantinho, né, de relaxamento. E aí, qualquer coisa eu trago aqui para nós. Sabe, Cris, eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu estava refletindo, eu sou prof de yoga nessa escola há muitos anos, e todas as crianças fazem yoga desde o berçário. E elas consideram isso muito importante, esse conhecimento, essa formação de conseguir se autorregular, delas ter a ferramenta, de se perceber o corpo. Mas nesse caso entrou numa questão de um valor para aquela pessoa, e ela não sabe quando a pessoa tranca naquilo e não consegue desconstruir, é que ela não consegue ir além, assim. E eu acho que também por uma revolta de achar que a responsabilidade dos pais não está sendo assumida como deveria, e aí fica um empurra, porque na escola como um todo a gente consegue construir isso de uma forma mais tranquila com os coletivos, com os grupinhos, mas com essa criança especificamente não, porque eu acho que pegou no valor da pessoa, e também porque
a criança entra em grande sofrimento. Ela grita, ela se atira, ela se machuca, ela bate o queixo nas coisas. Então, não é uma coisa simples assim, sabe? E eu acho que é isso, mais ou menos, é um pouco mais endureceu, assim. É cultural, né? Já tem uma cultura estruturada, né? É dureza isso, né? Muito bom, Cris. Agradecida, Mariana. Isso também é muito importante. Está trazendo vários aspectos, né? A Milena está ali também com a mãozinha levantada. Milena. É que eu lembrei da primeira fala da Mariana quando ela falou que na escola eu lembro que tinha uma sala que era basicamente para relaxar, não só para pessoas que tinham algum tipo de necessidade, mas assim, e não era algo que os alunos se aproveitavam disso e ficavam indo só para não estar assistindo aula, não, podia, raramente acontecia, mais um ou outro ia, mas a escola entendeu que aquilo era fazendo com que a gente estivesse perdendo tempo. Não era uma coisa assim de passar muito tempo, não, mas poucos minutos, mas aquilo já ajudava bastante. Mas a escola simplesmente parou com isso, porque achou que não tinha necessidade, a gente estava perdendo conteúdo, e foi bem chatinho no começo, mas, né? Muito bom. A Malu vai ter que ir. Beijo, Malu. Tá com o áudio fechado, mas eu acho que ela deu tchau. Mas, Milena, muito bom que você trouxe. Porque nós sabemos que é para todos, todos precisam. Não vai ser uma questão, começa para as pessoas que demonstram maior necessidade, né? Por exemplo, os neurodivergentes, atípicos, as pessoas que já estão com o cérebro já hipersensibilizado ou em mudança e transformação, ele já vai precisar urgente. Mas é uma questão de tempo para todos, porque nós estamos numa aceleração muito grande. O tempo todo, essa tecnologia é muito complicado lidar, nós sabemos como é, né? O celular o tempo todo, você tem que estar ali respondendo. Eu não sei se vocês viram a última notícia que saiu também, eu sei que nós passamos um pouquinho do nosso tempo, mas como nós demoramos, também pedimos uns 5 minutos só para a gente, se tudo bem, se vocês tiverem esse tempo, para a gente pelo menos fechar esse diálogo. Na China, tá virando uma febre. Eu vou mandar, acho que a notícia para vocês, vou ver se eu compartilho lá. Um monte de capsulazinha que eles vão colocando na rua para jovens e crianças de TikTok. E o negócio é tão assustador que você olha, sabe Matrix, o filme da Matrix, quando você vê as pessoas dentro das cápsulas assim, é a mesma ideia, porque eu não sei se vocês viram que assim, o TikTok ele é até mais invasivo ainda, porque ele põe as pessoas juntos, aí tem aqueles guerrinhas de pessoas, tem batalha não sei o quê, é um negócio ainda um pouco mais imersivo no processo. Inclusive, eles têm muitas dessas coisas dos videogames e tudo mais, e o pessoal tá ficando tanto dentro do personagem, e eu queria até deixar para vocês uma sugestão de como é que chama? Uma série. Chama Namorado por Assinatura. Muito bom. Ele é coreano, mas ele conta, assim, eu não assisti todo, mas só o que eu assisti eu já achei muito bom, porque ele conta a história de uma menina que ela trabalha em campos de livros e tal, e ela entra numa realidade virtual para ter um namorado por assinatura. Só que aí vai mostrando como que ela vai se viciando. Cada episódio, não sei se a crítica vai ser isso ou vai ser ao contrário, mostrando o tanto que ela vai ser feliz com isso e eles já estão vendendo o produto, ou se realmente eles vão fazer uma crítica mais construtiva, mostrando o quanto que isso é nocivo. Porque eu tinha visto um tempo atrás, que eu não lembro, uma série, que eles falavam justamente sobre isso, lembrei, que vocês devem ter assistido, que é Black Mirror, que tem alguns episódios da Black Mirror que mostra exatamente essa questão da realidade virtual. E eu estou trabalhando com algumas crianças que já estão usando óculos virtual e a mãe já não tem mais contato com a criança. Ela fala que não consegue trazer mais a criança para a realidade. Ela só consegue conversar com a criança no uso do óculos. Que a criança não quer mais sair daqueles red block e tudo mais que tem. Ela quer viver aquela realidade virtual. Então, assim, realmente a gente está chegando muito perto de um campo de destruição das relações humanas. Uma coisa é usar a tecnologia, outra coisa é deixar a tecnologia nos usar. Então é o diferencial, porque na verdade não é a tecnologia que nos usa, são as grandes empresas e conglomerados que se aproveitam dos nossos desejos, carências e todas as questões que eles já desdobraram pela psicanálise para manter a gente pagando por um produto. E é só ideia da série é uma crítica, que
porque você paga para ter um namorado por assinatura. Aí, olha a loucura que a gente, né, tá chegando. E tem também mãe por assinatura. Isso já tinha no Japão, mas antigamente era físico. Agora eles começaram um programa chamado Mãe por Assinatura, porque a criança, por exemplo, ela não tem a mãe presente, então eles assinam uma inteligência artificial para ser mãe por assinatura da criança. Gente, o negócio está realmente complexo, né? Isso aí, depois eu mando as notícias para vocês, porque isso são coisas que eles estão desenvolvendo agora e tem muito a ver com o experimento social, né? Eles querem ver até onde vai a dependência humana, entre outras coisas, né? A gente está realmente num momento que precisa humanizar mesmo, né? Por isso que estamos aqui. Mas era isso, sim, Milena. Desculpa, eu sei que já está com o tempo bem apertado, mas você falou sobre a questão dos aplicativos das crianças. Foi aprovada ou está em andamento um projeto de lei que é o ECA Digital, não sei se vocês viram, que é sobre a questão do timeline infinito para crianças e adolescentes. E sobre a segunda questão que você falou de uma série, Vivi, eu lembrei de O Dilema das Redes, que tem na Netflix, eu não sei se vocês conhecem também. Acho que foi ao contrário, né? Mas fala justamente sobre esse controle que as grandes empresas têm com os usuários. Quem não assistiu, eu recomendo. Era isso, obrigada. Obrigada, Milena. Exatamente isso. A Lorena estava colocando ali também. Então, é um ponto importante para a gente trazer que esse espaço, né, de humanização é para que as crianças possam se relacionar e sair um pouco das tecnologias e voltar a se relacionar realmente na prática afetiva, né? Porque você não tem como transmitir afetividade pelo processo tecnológico. Você pode transmitir apego. Apego, sim, fixar, apego e até vincular, mas a afetividade você não consegue, porque nós conseguimos mexer, inclusive eles estão fazendo os últimos, não sei se vocês viram o último avanço que eles fizeram do mapeamento cerebral, é ver que quando você imagina uma coisa, é como se você vivenciasse, e isso aí está comprovado. Então a imaginação, ela pode sim fazer como se fosse uma vivência, mas a constituição afetiva, embora seja sua, quando você não conecta os sentidos, você não desenvolve as partes sensoriais que precisariam ter no cérebro para você avançar a sua construção cognitiva. A não ser que você faça isso de forma física, ou seja, realmente vivenciando o processo, né? Então, na imaginação é possível, mas você tem que integrar com vivência prática. Se você não integra com a vivência prática, você não consegue fazer a assimilação cognitiva, que é a conexão da sinapse, que ela forma uma conexão, como é que eu posso dizer, firme, né? Porque tem conexões que são menores, mais fininhas, e elas desfazem com o tempo. Tem outras que são conexões da aprendizagem ramificada, que você não vai ter uma desfragmentação, né, uma degradação. Mas era só para trazer uma última referência, eu sei que o nosso tempo passou um pouquinho, mas é só perguntar se vocês gostariam de trazer mais alguma reflexão, vi que agora a Camila conseguiu dar uma olhadinha aí para gente, sei que o Bruno está enrolado ali também, mas a gente trouxe aí muitas referências, né? Fica aí, então, essas questões de hoje também, para o pessoal pensar também, quem sabe a gente pega um dia para tratar sobre isso, ou até para falar na live, né? A gente dialogar sobre essa questão. O que são espaços humanizados, né? E o que a gente pode fazer nessa construção de espaços humanizados que as crianças estão precisando? Porque, na verdade, o espaço humanizado é um espaço de relação. É relação, de paz, de calma, do que você precisa, né? É necessidade humana. Zizi, eu acho bem interessante essa questão que tu trouxe agora relacionada à tecnologia, assim, e o quanto isso invade a infância e o desenvolvimento humano, né? E parece assim tão. Que pode ser que tá tudo bem, né? A gente tá levando isso tão. Às vezes. E dá uma angústia, assim, quem é mãe, quem é educado, né? Quem tá buscando um caminho de humanização, dá uma angústia ver as coisas indo para esse caminho. E eu acho que a gente poderia aprofundar essas reflexões, assim, trocar mais, até para obter saída e até para ter força para continuar construindo o caminho inverso, porque eu vejo assim, ó, empurra as crianças para a rua, chama as crianças para andar de bicicleta, tira as crianças dos vizinhos para a rua, sabe? Porque senão eu vejo assim, aqui no meu bairro tudo, ninguém tem óculos virtual, mas eu vejo crianças que brincavam, agora tem 9 anos e estão absorvidas, elas vivem
né? E já observei várias crianças super dependentes. O meu sobrinho, que mora longe, foi embora, brincava na rua, aí ele se conecta com as crianças daqui pelo jogo. Só que aí quando ele vem para cá, ele pega o celular para jogar com elas que estão aqui, é junto, estão, né, fisicamente. Só que ele não consegue fazer o contato. Ele fica, vamos pegar, vamos jogar, vai ali na tua casa que eu vou aqui na tia, a gente joga. Tipo, como? Né? Então, essa construção, ela é mesmo para quem ainda não tem acesso à tecnologia de alta, né? Não está lá na China, nas cápsulas, mas já está chegando para a gente isso. Então, eu fico bem angustiada e gostaria muito de refletir e encontrar caminhos, assim, para outras construções, né? Vamos sim, querida Mariana, é exatamente isso, né? Inclusive, a gente tinha começado, né, na conversa que a gente estava até falando com ela, eu vou compartilhar com você, está em inglês, mas tem um último desenvolvimento que mostrou o que a tecnologia causa no cérebro, para vocês verem, assim, basicamente o que ele vai causando com a construção cognitiva. É só colocar no Google Tradutor, se, né, tiver dificuldade do inglês, que é inglês científico também, que você consegue ler. Vou compartilhar com vocês, é muito bom. Tá? Até o professor Miguel Nicolelli estava falando sobre ele, porque ele exemplifica essas bases. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas falam, mas isso não tem comprovação. Eu tive numa última feira agora das neuropsicopedagogas que elas estão, assim, completamente apaixonadas pela gamificação, colocando que gamificação é inovação da educação, que vai ser assim, o melhor do mundo. E aí estão fazendo jogos mais imersivos, jogos de mais fixação, porque a criança precisa estar mais fixada. Aí eu falo, não, a criança tem que estar totalmente desfixada, porque ela precisaria ver o que está na frente dela, né? A Lorena que sabe disso também, eu já tive brigas terríveis com o Congresso de Neuropsicopedagogia por causa dessas babado aí, né? Que o pessoal fica fortalecendo uma coisa que não está causando bem às crianças, e agora, finalmente, os grandes especialistas do mundo estão comprovando que realmente é grave, é uma situação que vai causar danos irreversíveis, porque você não consegue reverter o que você constitui no cérebro dos 0 aos 7 anos, não dá. Você pode depois desenvolver, mas você não consegue reverter dano. Aí você pode fazer outras conexões sinápticas, mas danos não reverte. Mesmo tendo a neuroplasticidade. É isso que eles estão começando a ver essas dificuldades, né? Porque você fica com um processo vicioso. Aí fica um pouco mais complicado. Mas é isso, né? Só para complementar. Lorena, você tinha aberto o microfone? Eu tinha aberto para falar, você comentou da live, eu falei, gente, a gente tem, isso daí dá muito tempo de discussão e reflexão. Acho uma live até pouco para esse tema, porque ele é muito gritante, Zizi. E você vê, ontem eu estava pincelando a questão lá na nossa reunião ontem, da questão da sensibilização e da conscientização, né? É muito focada nisso também, porque esses projetos que eu toco aqui, onde eu busco as crianças para o mundo real, e assim, não tem nada de televisão, celular, computador, nada, é viver o antigamente, até falei, a festa de aniversário, lembra do exemplo que eu dei aqui, que a gente vivenciou? Falei para os pais, é estilo festa de... Gente, eu fiz um encontro, só rapidinho para vocês entenderem, uma festa de aniversário tipo antigamente. Então, assim, os pais vinham se quisessem, mas se quisessem deixar as crianças também tranquilo. Mas era muito cara de aniversário, assim, em casa, pequeno, onde as crianças corriam na sala, corriam na área, na varanda, e atravessavam ali por meios adultos, e eu fiz questão de fazer dentro de casa mesmo. E assim, Zizi, muito disso que você colocou é tão gritante, revolta a gente que quer esse espaço humanizado, porque é aquilo que a gente trocou de ideia. Neurologicamente, isso daí está muito evidente, o estrago que está se fazendo. Está correndo um vídeo aí de uns menininhos gritando, dando o pessoal internando em clínicas psiquiátricas, vocês devem ter visto aí, umas coisas assim berrantes, e é o próprio adulto que gera isso, porque criança nenhuma pede um celular
se ela nem conhece celular? Vamos falar a verdade, né? Se ela não conhece um computador, ela não pede, mas ela vive nesse meio. Mas é quem que libera isso e até que ponto você misturar isso com a educação de forma desenfreada e achar que a vida é o virtual, é perder totalmente fases que não voltam mais na vida do ser humano. E essas crises na adolescência e as taxas de suicídio, as depressões, o fator de ansiedade, as pessoas têm muito material aí, muito. Eu acho que poderia ser os nossos próximos focos também aí dentro desses nossos encontros. Ótimo. Vamos organizar então. A gente põe um tempo, dou uma sugestão na próxima reunião, a gente traz essa questão também, e a gente põe um tempo para focar nessa construção, para trazer também no diálogo, preparar, e também ter um tempo para a gente trocar entre os projetos, né? Como a Mariana colocou também, o que está acontecendo no projeto aqui, o que eu estou vivendo, o que vocês poderiam me dar uma ajuda, quais são, ou também, olha, queria repassar uma coisa que deu certo. Porque uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui com vocês são coisas que eu vi que deu certo. Falei, gente, foi possível, teve prática, claro que não é uma coisa que dá certo para todo mundo, mas é uma referência, né? E aí pode-se ter outras ideias criativas a partir disso, né? Mas é isso, pessoal, não queria segurar muito você, sei que a gente passou um tempinho, mas agradecida, foi maravilhoso, que bom que a gente conseguiu estar aqui, tá? Vamos em frente aí nessa construção humanizadora. Grande abraço, queridas amigas. Abraço, obrigada, gente. Muito Um obrigada pelas beijo, contribuições. gente. Conversa. Vocês compartilha lá o material, então, lá no grupo. Vai ser ótimo. Ô, Beijo, Zizi, meninas. beijo. Aproveitar. O Bruno já falou contigo que a gente